Olá pessoal, seja bem-vindo a mais um vídeo aí do Pausa para Teologia. Meu nome é Wellington Casagrande e nesse vídeo a gente vai explorar um pouquinho mais sobre a análise textual do texto bíblico. E o texto que a gente vai ler hoje, explorar um pouquinho, conversar na verdade um pouco, é o texto de Hebreus capítulo 7. A gente vai estar dando um en passant aí bem rápido mesmo pelo texto, mas tentar tirar aí os principais pontos que o autor de Hebreus vai trabalhar na sua carta, né, no capítulo 7. O último vídeo a gente trabalhou aí a promessa inabalável, né, de Deus aí no capítulo 6, final do capítulo 6, e a gente vai trabalhar o final aí do capítulo, o final do capítulo 7. Vou colocar o texto na tela, e enquanto isso a gente vai lendo o texto bíblico e vai fazendo algumas ponderações, conversar um pouquinho, né? Então, o capítulo 7 aqui de Deus, ele vai trabalhar Jesus como esse sumo sacerdote da linhagem de Melquisedeque. Então, o capítulo 7 aprofunda a comparação entre o sacerdócio de Cristo e o sacerdócio de Melquisedeque. E destaca aqui, assim como na carta de Hebreus mesmo, a superioridade de Cristo em relação ao sacerdócio de Melquisedeque, ou em relação ao sacerdócio levítico, que aqui o autor vai fazer comparação, né? Para isso ele vai remontar então o sacerdócio de Melquisedeque para mostrar essa superioridade. Como é comum na carta de Hebreus, né? O autor ele vai mostrando a superioridade de Cristo em relação à própria revelação superior, Jesus como sendo superior a Moisés, Jesus como sendo superior à própria lei. E aqui no capítulo 7, então, ele introduz uma nova temática desse Jesus como superior ao sacerdócio levítico, seu sumo sacerdócio. Então tem a origem aí no sacerdócio de Melquisedeque. Então a argumentação do autor, na verdade, é que enquanto os sacerdócios ou sacerdotes levíticos eles eram numerosos e imortais, Cristo, porém, ele se levanta como um sacerdote eterno, único e imortal. Então, o autor ele vai argumentar aqui em três partes, a gente vê o texto sendo dividido. Primeiro, foca na Melquisedeque e a sua relação com Abraão, né, a primeira parte do texto. Depois vai trabalhar o contraste entre o sacerdócio levítico e o sacerdócio de Cristo. E por fim, ele descreve então a natureza superior do próprio sacerdócio de Cristo, que é garantido pelo próprio juramento de Deus, né? O próprio Salmo depois vai falar que Deus jurou, né, o sacerdócio. E nesse sentido, então, é testificado, ratificado aí pelo próprio juramento de Deus. Então, o autor ele vai enfatizar aqui justamente que a antiga aliança, baseada aqui no sacerdócio levítico, ele era ineficaz porque era ineficaz para produzir esse acesso a Deus, já que a nova aliança, né, mediada por Cristo, ela é superior e ela é eterna, porque ela vai conseguir fazer essa ligação de acesso ao próprio Deus. Quero ler então com vocês o texto de Hebreus, capítulo 7. Vamos lá então. Hebreus capítulo 7, do verso 1 a 28. A gente vai lendo aos poucos, né? Conforme a gente vai lendo, a gente vai fazendo alguns comentários, tá? Então, começa ali verso 1 a 3 dizendo: porque este Melquisedeque, rei de Salém, sacerdote do Deus Altíssimo, foi ao encontro de Abraão quando este voltava da matança dos reis e o abençoou. Foi para ele que Abraão separou o dízimo de tudo. Primeiramente, o nome dele significa rei da justiça, também rei de Salém, ou seja, rei da paz. Sem pai, sem mãe, sem genealogia, ele não teve princípio de dias, nem fim de existência, mas feito semelhante ao Filho de Deus, permanece sacerdote para sempre. Então, os três primeiros versos aqui vão introduzir esse personagem, né? Essa personagem chamado Melquisedeque. E aí algumas perguntas podem nortear nossa reflexão aqui, como que a superioridade do sacerdócio de Cristo, sobre o sacerdócio levítico, ele pode impactar os leitores que estão então lendo esse texto, né? Vamos começar aqui no verso 1 a 3, entender um pouquinho quem que é esse Melquisedeque, né? Então,
Uma coisa que é interessante, né, que muitos enxergam o próprio Melquisedeque não como um personagem histórico, mas como um antítipo do próprio Jesus, né? Ele vai ser uma representação, na verdade, um tipo do próprio Jesus, no qual Cristo seria esse antítipo no Novo Testamento, que é a realização, né, de um evento ou de uma pessoa que representa o próprio Cristo no Novo Testamento, né? Então, vamos para o texto bíblico que fala sobre esse Melquisedeque, né? Que é o texto que se encontra lá em Gênesis, capítulo 14, verso 17 a 20. Gênesis 14, eu vou abrir aqui para vocês. 14, 17 a 20. E diz assim: quando Abraão então regressava, depois de derrotar Quedorlaómero e os reis que estavam com ele, o rei de Sodoma foi ao encontro dele no vale de Savé, que é o vale do rei. E Melquisedeque, rei de Salém, trouxe pão e vinho, e era sacerdote do Deus Altíssimo. Abençoou Abraão e disse: Abraão, seja abençoado pelo Deus Altíssimo, que criou os céus e a terra. E bendito seja o Deus Altíssimo, que entregou os adversários nas suas mãos. E Abraão deu a Melquisedeque o dízimo de tudo. E o versículo 21 já começa introduzindo aqui um novo personagem, que é o rei de Sodoma, né? Então vamos voltar aqui. Então a gente vê que a gente tem um texto de Gênesis 14, 17 a 20, que apresenta esse personagem chamado Melquisedeque, e o texto de Salmo 110, 4, que também vai falar de Melquisedeque. Lá em Salmo 110, 4 diz assim: o Senhor jurou e não voltará atrás, você é sacerdote para sempre, segundo a ordem de Melquisedeque. Então a gente entende aqui que a leitura do autor de Hebreus, ele está recorrendo, né, aqui ao próprio Salmos, como uma profecia messiânica, né, desse Cristo que viria, e esse Cristo que vem então agora de acordo com o sacerdócio, não o sacerdócio levítico, mas o sacerdócio de Melquisedeque, tá? Então ele primeiro é apresentado aqui como um rei de Salém, Basileus Salém, né? E também alguns posteriores, eles vão apresentar Salém aqui como a cidade de Jerusalém. Então alguns acreditam que Salém aqui seria o que futuramente seria a cidade de Jerusalém, né? E lá no texto de Gênesis 14, 18 diz sobre Melquisedeque, rei de Salém. Ele traz pão e vinho, né, ali para esse encontro com o Deus Altíssimo. Então, normalmente o que é interessante é que, além aqui do título de rei de Salém, Melquisedeque também é apresentado como sacerdote do Rei Altíssimo. Então ele tem aqui dois ofícios que são de extrema importância e que normalmente não são vistos juntos, né? Que é o sacerdócio e o reinado, né? E a gente sabe que no Novo Testamento, quem tem aí os 3 ofícios, né, que a gente diz, de sacerdote, rei e profeta, é o próprio Jesus, né? Então aqui a gente vê uma prefiguração do próprio Cristo apresentado no Novo Testamento, né? E aqui então Melquisedeque também é apresentado como rei de Salém e sacerdote do Rei Altíssimo, né? Lembrando que o sacerdote é quem faz a ligação entre o povo e Deus, trazendo as petições do povo a Deus, né? Ao passo que o profeta, ele traz a mensagem de Deus ao povo, né? Então tanto o sacerdote quanto o profeta, ele faz esse intermédio, né, entre o povo e o próprio Deus, né? Então lá em Hebreus 7, 2 diz que foi para ele que Abraão separou o dízimo de tudo. Primeiramente, o nome dele significa rei da justiça, e depois também rei de Salém, ou seja, rei da paz, né? Então é interessante que no verso 2 é a representação, né, de quem é o próprio Melquisedeque, né? Porque se a gente vê uma relação aqui de subordinação de Abraão, uma vez que Abraão é quem entrega o dízimo ao Melquisedeque, é porque esse personagem ele representa aqui uma posição de superioridade, né? E essa posição de superioridade é representada aí pelos títulos, né? Como rei de Salém, né? Rei
da justiça, sacerdote do Deus Altíssimo. E aí depois apresenta aí 2 nomes, né? Rei da justiça e rei da paz, e rei de Salém, que é o nome rei da paz, né? E a gente pode entender primeiro o Melquisedeque, né? Melquisedeque, a gente separa em Melech, Tzedek, né? no hebraico, Melech é rei, Tzedek da justiça. Então aí na verdade nada mais é do que uma própria definição do nome, né? E esse Melech Tzedek, Melquisedeque, ele é rei de Salém. Salém também é a palavra aí para remete a Shalom, que é a paz, né? Então os 2 nomes são as 2 definições, a gente consegue compreender a partir do próprio nome, né? Melquisedeque, rei de Salém. Então ele representa aí tanto o rei da justiça quanto o reino da paz, né? O dízimo é uma instituição que primeiro está associado aos levitas no Antigo Testamento, né? A gente vê lá em Números 18, por exemplo, 21, onde dos despojos da guerra, né, eram dados então o dízimo do despojos, né, que é o que está acontecendo aqui, né? Abraão está dando dízimo para o Melquisedeque. Versículo 3 diz que sem pai, sem mãe, né, e aqui é interessante que então a gente percebe que começa diferente do reino levítico, que a genealogia ela tem uma importância muito grande, né? Uma vez que para você ser considerado um sacerdote, necessariamente haveria que vir da linhagem levítica. Então a genealogia ela é de extrema importância para que de fato você exerça o teu sacerdócio, né? E aqui então quando o personagem Melquisedeque é apresentado, ele é apresentado como alguém sem pai e sem mãe, né? Não necessariamente alguém que não teve pai e não teve mãe, né? Mas a ideia é de que não há uma genealogia vinculada à menção, né? E isso eu acho que faz a própria argumentação depois de Jesus, né? Quando justamente a ideia de que Jesus não veio da linhagem levítica, ele vem da linhagem de Judá. Então, num olhar meramente humano, né, Jesus ele não poderia exercer o sacerdócio levítico. E por isso que quando o autor de Hebreus ele vai argumentar acerca do sacerdócio de Cristo, ele vai ligar o sacerdócio de Cristo não à linhagem levítica, uma vez que ele não é oriundo da linhagem de Levi, né? Mas ele vai ligar então ao sacerdócio aqui o sacerdócio de Melquisedeque, né? Versículo 3. Aí depois a gente tem ali a próxima sessão, são os versículos 4 a 10, onde vai falar sobre o sacerdócio de Cristo sendo superior ao sacerdócio levítico, apresentando tanto Melquisedeque quanto Abraão aqui, né? Então vamos ler o texto. Hebreus 7, 4 a 10 diz: Vejam como eram grandes esse a quem Abraão, o patriarca, pagou o dízimo, tirado dos melhores despojos, né? Como eu falei aqui, então, o dízimo foi tirado dos despojos. E esse tipo de dízimo normalmente era dado depois que uma guerra era vencida. E o contexto lá do texto de Gênesis, né? Abraão está vindo vitorioso, né? De algumas batalhas de guerras, tá? Ora, os que dentre os filhos de Levi recebem o sacerdócio têm ordem, de acordo com a lei, de recolher o dízimo do povo, ou seja, de seus irmãos, embora estes sejam descendentes de Abraão. Ou seja, existe uma legalidade do sacerdócio levítico de recolher os dízimos, né, de acordo com a descendência aí de Levi e de Abraão. Entretanto, aquele cuja genealogia não se inclui entre os filhos de Levi recebeu dízimos de Abraão e abençoou aquele que havia recebido as promessas, né? Então, o autor começa a argumentar o seguinte, né? Se os filhos de Levi, eles recolhem os dízimos porque a lei comanda isso, e eles são descendentes de Abraão, o próprio Abraão pagou o dízimo para alguém que não se inclui na linhagem dos filhos de Levi, né? Uma vez que Melquisedeque aqui é uma figura anterior ao próprio descendência de Levi, né? E abençoou aquele que havia recebido as promessas, ou seja, uma posição superior, né? De quem abençoa, não de quem recebeu a bênção. Versículo 7. Evidentemente, não há dúvida de que o inferior é abençoado pelo superior, né? O inferior que representa Abraão, abençoado pelo superior, que é o próprio Melquisedeque. Versículo 8. Aliás,
aqui os que recebem dízimos são homens mortais, porém ali o dízimo foi recebido por aquele que se testifica que vive. E por assim dizer, também Levi, que recebe dízimo, pagou na pessoa de Abraão, porque Levi, por assim dizer, já estava no corpo de seu pai quando Melquisedeque foi ao encontro deste, né? Então o que a gente encontra aqui, na verdade, dos versos 4 a 10, é fazendo então esse contraste entre o sacerdócio levítico e o sacerdócio de Melquisedeque. E o sacerdócio levítico aqui representado na pessoa de Abraão, que pagou o dízimo para o Melquisedeque, e Melquisedeque vai então virar uma representação do próprio sacerdócio de Cristo, né? A argumentação do autor aqui é justamente que o sacerdócio levítico ele é inferior ao sacerdócio de Melquisedeque, uma vez que o próprio Abraão paga dízimo para Melquisedeque. Então, no versículo 4, o autor ali a partir de Gênesis 14, 17 a 20, ele argumenta que Abraão e os seus descendentes levíticos reconheceram que Melquisedeque como superior, uma vez que pagaram dízimo a ele, né? Então, a conclusão é que o sacerdócio levítico é inferior ao sacerdócio de Melquisedeque e, por consequência, ao próprio sacerdócio de Cristo. Tá? Então, o Melquisedeque ele é destacado por abençoar a Abraão e também por ter um sacerdócio eterno contrastado com o sacerdócio levítico, que era um sacerdócio mortal, né? Que a pessoa fazia, mas ela era um sacerdócio mortal. O versículo 5, né, fala então, aqueles entre os filhos de Levi que recebem sacerdócio têm de acordo com a lei de recolher o dízimo, né, embora estes sejam descendentes de Abraão. Então, o que a gente encontra aqui é que, assim como os levitas, o restante de Israel dava um décimo aos levitas, que descendiam de Abraão. Então, por sua vez, os levitas deveriam dar um décimo do que coletavam aos sacerdotes araônicos, né? Então, como o foco do autor aqui é o sacerdócio araônico, ele fala de maneira bem genérica de que eles coletavam um décimo do povo, já que a rigor eles o recebiam dos levitas, né? Então, quando a gente vai lá para o versículo 8, diz, aliás, aqui os que recebem dízimo são homens mortais, né? Então, testificando aqui a diferença entre o sacerdócio levítico, que proporcionava sacerdotes mortais, ao passo que o sacerdócio de Melquisedeque, que é eterno, proporciona um sacerdócio que continua vivo, né? Então, os levitas que coletavam a 10ª parte de seus irmãos acabavam morrendo, isso porque eles eram mortais. Mas o texto não diz nada sobre a morte de Melquisedeque, né? A gente não encontra lá em Gênesis falando sobre a morte de Melquisedeque. Então, quando o autor argumenta o sacerdócio de Cristo, ele vai também trazer essa questão, né? O Melquisedeque ele é visto como esse personagem sem genealogia, sem pai, sem mãe, mas também sem morte, né? O texto bíblico não fala da morte também dele. Jesus também, a sua descendência não é a descendência levítica, nem mesmo a descendência ali apenas de Maria, né? Mas é Jesus, o próprio Filho de Deus, e aí representa esse sacerdócio de Melquisedeque e que, uma vez por todas, institui um sacerdócio eterno, e não apenas um sacerdócio temporal, mortal e, por consequência, ineficaz, né? Essa vai ser a argumentação do autor a partir do versículo 11 até o 16, né? A ideia de que o sacerdócio de Cristo é muito superior ao próprio sacerdócio levítico. Então, eu quero ler com vocês ali Hebreus 7, de 11 a 16, que diz o seguinte: portanto, se a perfeição fosse possível por meio do sacerdócio levítico, pois foi com base nele que o povo recebeu a lei, que necessidade haveria ainda de que levantasse outro sacerdote, segundo a ordem de Melquisedeque, e não segundo a ordem de Abraão, né? De Arão. Então, o que o autor está argumentando aqui é de fato que, se não houvesse necessidade de um outro sacerdócio, Deus não haveria enviado Jesus como sacerdote de Melquisedeque, né? O fato de Jesus ter vindo da linhagem de Melquisedeque mostra justamente a ineficiência, né? E o quanto o sacerdócio levítico ele é limitado nos seus próprios resultados, né? Ele é imperfeito. Ele produz sacrifícios imperfeitos, ele produz remissões de pecados que são temporários,
né? Ao passo que o sacerdócio de Cristo, além de ser eterno, ele é perfeito, suficiente e eficaz, né? Então a gente vai ver um pouco disso sendo argumentado no decorrer do texto. Aí o versículo 12 diz o seguinte: pois quando se muda o sacerdócio, também necessariamente se muda a lei, né? Então ele está falando, olha, uma vez que o sacerdócio levítico tem toda a lei que acompanha o próprio sacerdócio, né? Quando a gente pensa no sacerdote, um sacerdote de acordo com a linhagem de Melquisedeque, a própria lei que acompanha esse sacerdócio ele tem que ser diferente. Mudou o sacerdócio, necessariamente muda também a lei, né? Uma vez que o sacerdócio é anterior à lei e a lei foi dada por conta do sacerdócio e não vice-versa. Então, se existe uma lei procedente do sacerdócio araônico, é porque primeiro Deus instituiu o sacerdócio araônico. Então, a lei ela entra como algo decorrente do próprio sacerdócio araônico. Assim também, o Cristo instituído como sacerdócio, a partir do sacerdócio de Melquisedeque, a lei é posterior ao próprio sacerdócio, né? Essa que é a argumentação aqui no versículo 12. Porque aquele de quem são ditas essas coisas pertence a outra tribo, da qual ninguém prestou serviço diante do altar, né? Somente Cristo, né? O sacerdócio era de Melquisedeque. Pois é evidente que nosso Senhor procedeu de Judá. Então ele está falando, né? Não veio da linhagem de Levi. Tribo a qual Moisés nunca falou nada sobre o sacerdócio. E isto ainda é muito mais verdade. Quando a semelhança de Melquisedeque surge outro sacerdote, constituído não conforme a lei do mandamento carnal. Essa lei do mandamento carnal, ela tem a ver com a lei que se institui a partir do sacerdócio levítico, mas segundo o poder que tem de vida que não tem fim, né? Quais são algumas diferenças que a gente observa aqui no versículo 11 a 16 do sacerdócio de Cristo, da linhagem de Melquisedeque, para o sacerdócio levítico, né? Eu vou destacar aqui 6 diferenças que encontrei lendo o comentário bíblico do Hernandes Dias Lopes. Eu achei bem interessante aqui, então eu quero trazer para vocês, tá? Então o Hernandes Dias Lopes ele traz 6 diferenças aqui para serem destacadas, né? Primeiro, que o sacerdócio de Levítico é transitório, né? O sacerdócio levítico é transitório. Segundo, o sacerdócio levítico é imperfeito. Versículo 11 também. Então, no versículo 11, a gente vê ali que ele é transitório, que ele é imperfeito. O terceiro ponto, o sacerdócio de Cristo não procede de uma ordem levítica. Então, se o sacerdócio levítico é transitório e imperfeito, a consequência disso, versículo 12 a 14, é que o sacerdócio de Cristo não procede dessa ordem levítica. O quarto ponto, o sacerdócio de Cristo é constituído por um poder superior, por uma lei diferente, né, vamos dizer assim, por uma lei superior. Quinto ponto, o sacerdócio de Cristo é estabelecido com um juramento divino. Isso a gente viu ainda, mas ali no versículo 17, né, diz assim, olha, porque dele se testifica, você é sacerdote para sempre segundo a ordem de Melquisedeque. E a gente já leu esse texto que se encontra lá em Salmos, né, Salmos 110, 4. Que fala sobre o sacerdote para sempre, segundo a ordem de Melquisedeque, né? E por fim, o sacerdócio de Cristo traz uma esperança superior, versículo 18 a 19. A gente vai ler aqui agora o versículo 18 e 19, e depois a gente continua lendo ali o restante. Mas no versículo 18 a 19 traz então que o sacerdócio de Cristo traz uma esperança superior. Portanto, por um lado, se revoga a ordenança anterior por causa da fraqueza e inutilidade. Está falando então aqui do sacerdócio levítico. O sacerdócio de Levítico ele traz uma fragilidade e uma inutilidade, uma ineficiência, né? Você pensa, um sacerdócio que precisa anualmente fazer sacrifícios, precisa sempre estar sendo revido porque ele não consegue alcançar um perdão que seja eterno ou um sacrifício que seja perpétuo, né? O sacerdócio de Cristo, ele oferece um sacrifício único, mais um sacrifício perpétuo, eficaz e perfeito, né? E eterno, né? Que sem a necessidade de outro sacrifício, uma vez que o próprio sacerdote sacrificou a própria vida. Versículo 18 19 diz, portanto, por um lado se revoga então a ordenança anterior por causa da fraqueza e utilidade, pois a lei nunca aperfeiçoou coisa alguma. E por outro lado se introduz então
Se por um lado, então, se revoga a ordenança superior, se produz, então, uma nova lei. E dessa nova lei se introduz, então, uma esperança superior pelo qual nos chegamos a Deus. Então, o texto ele aborda que a superioridade do sacerdote de Jesus em relação ao sacerdócio levítico e conforme expresso aqui no versículos 8 e 19 que a gente acabou de ler, né? No decorrer aqui do versículo 20 a 22, o texto diz o seguinte: isso não se deu sem juramento, porque os outros são feitos sacerdotes sem juramento, mas este foi feito sacerdote com juramento por aquele que disse: o Senhor jurou e não se arrependerá, você é sacerdote para sempre, né? E que uma mistura, né? Também ali uma interpretação de Salmo 110, 4. Por isso mesmo Jesus se tornou fiador de aliança superior, né? Então aqui o que a gente vê no versículo 17 a 22 é que, primeiro, então, o sacerdócio levítico ele é revogado, ele é anulado, vamos dizer assim, por conta da sua fraqueza e inutilidade. É apresentado um novo sacerdócio, o sacerdócio de Melquisedeque, que é o próprio sacerdócio de Cristo, que introduz, então, uma esperança, uma aliança superior e também uma esperança superior no qual nós chegamos a Deus, né? E esse sacerdócio, ele é testificado como? Não é pelo juramento de homens, mas é pelo próprio juramento de Deus, que jura lá em Salmo 110, dizendo o seguinte: olha, esse sacerdote eu testifico para sempre. Então aqui a própria palavra de Deus é quem testifica acerca do sacerdócio de Cristo, né? Não que Deus precisa jurar por alguma coisa, mas o autor ele utiliza dessa ferramenta linguística para justamente mostrar que o juramento ou que o sacerdócio de Cristo é superior porque ele é testado pelo próprio Deus, né? Então, o sacerdócio de Cristo ele é anulado devido à sua fraqueza e ineficácia, porque ele não consegue alcançar a perfeição ou sequer a aproximação de Deus, né? O novo sacerdócio, que é o que vem da linhagem de Melquisedeque, é apresentado como uma esperança melhor, que permite os crentes se apresentarem de Deus com confiança, né? Como o próprio autor vai argumentar, né? Que a gente tem que aproximar-se de Deus com esperança, tá? Então, o autor destaca que a lei associada aí ao sacerdócio levítico não traz, então, uma redenção completa, uma redenção e é ineficaz quanto à transformação do ser humano, né? E por isso ela precisa ser substituída por uma nova que é mais eficaz. E a esperança mencionada aqui é a própria promessa de Deus que oferece Jesus como o próprio sacrifício que purifica os crentes do pecado e que possibilita esse acesso então a Deus por meio do seu próprio sacrifício. Então, diferente do sacerdócio de Levítico, o sacerdócio de Cristo de fato oferece ao homem a possibilidade de se aproximar do trono da graça e do trono de Deus. Então, o autor ele vai falar sobre esse novo pacto que é estabelecido não a partir da lei levítica ou do sacerdócio levítico, mas a partir do sacerdócio do próprio Cristo. E por fim, a gente vê aqui algumas implicações dos versos 23 a 28 sobre o sacerdócio de Cristo. E eu quero ler com vocês aqui. Diz o seguinte: os outros são feitos sacerdotes em maior número, porque a morte os impede de continuar, né? Então, existem muitos sacerdotes de acordo com a linhagem levítica, né? Mas a morte chega a todos eles. Todos eles, vamos dizer assim, eles alcançam a morte, porque são mortais. Versículo 24, Jesus, no entanto, o único, né, sacerdote de acordo com a linhagem de Melquisedeque, porque continua para sempre e o seu sacerdócio imutável. Apesar de ele ser o único, o seu sacrifício é eficaz, porque é um sacrifício que permanece para sempre e que é um sacerdócio imutável. Versículo 25. Por isso, também pode salvar totalmente os que por eles se aproximam de Deus, vivendo para interceder por eles, né? Então aqui o sacerdote ele tem essa função, né? No Antigo Testamento a gente vê que o sacerdote é alguém que é posto justamente nessa posição de intercessão, né? Ele intercede pelo pecado do povo, né? Seja pelos sacrifícios, pelas orações, seja lá o que for, ele está intercedendo, né? pelo povo. E é uma intercessão que tem que acontecer
sempre, está sempre se colocando. E por isso que o sacerdote ele precisava, né, esperar do sacerdócio ali no Antigo Testamento, uma série de características ligadas à santidade desse sacerdócio, né? A falta de defeito físico, a falta de a santidade espiritual, a relação com Deus, né? E o contrário disso, a gente vê que muitos sacerdotes, né, eles inclusive são mortos, vamos dizer assim, eles seriam mortos se aproximassem de Deus com uma falta de santidade. Então, versículo 26 diz o seguinte: porque nos convinha um sumo sacerdote como este, santo, inculpável, sem mácula, separado dos pecadores, exaltado acima dos céus. Né? Então, você pensa que todas essas características que são dadas a Jesus, santo, inculpável, sem mácula, separado dos pecadores, exaltado acima dos céus, são características que eram esperadas dos sumos sacerdotes, mas que estes eram incapazes de alcançar isso, né, por conta da sua mortalidade e do pecado. Né? No entanto, Cristo consegue alcançar todos esses requisitos, e por isso que o sacerdócio dele é um sacerdócio que de fato cumpre aquilo que se propõe. Eficaz, que não tem necessidade, como outros sumos sacerdotes, de oferecer sacrifício todos os dias, como a gente já falou aqui. Primeiro pelos seus próprios pecados, porque antes de interceder pelo outro sacerdote, o sumo sacerdote precisava interceder por si mesmo, né, para que não levasse o seu pecado diante de Deus, mas depois pelo pecado do povo, porque fez isso de uma vez por todas, aí Jesus, né, que é quando a si mesmo se ofereceu. Porque a lei constitui o homem sujeito às fraquezas, como sumo sacerdote, mas a palavra do juramento, lembra que Deus jura, sumo sacerdote, Cristo, que foi posterior à lei, constitui o Filho perfeito para sempre. Então, o que a gente vê aqui de aprendizagem, aqui, em algumas implicações acerca do sacerdócio de Cristo? Acho que o tema principal aqui é que o sacerdócio de Cristo ele é maior do que o sumo sacerdócio levítico, né, e da linhagem de Levi, porque ele provém de uma linhagem diferente. Tá? Isso porque o sacerdócio de Cristo está baseado no juramento divino, como a gente já viu, verso 20 a 21. Ele está baseado numa aliança superior, versículo 22. Ele é baseado numa atividade que é permanente, que tem um poder ilimitado, que o Cristo permanece aqui em permanente intercessão. É um sacerdócio que tem um caráter inculpado e que, por fim, então, se demonstra a partir de uma obra perfeita. Né? Então, quantas características aí que o autor vai utilizar para mostrar, contrastar, vamos dizer assim, né, o sacerdócio de Cristo com um sacerdócio levítico. Então, a gente vê claramente a superioridade. Jesus apresentado como esse sumo sacerdote ideal, né? Ideal, o sumo sacerdote que se coloca entre Deus e os homens, oferecendo-se a si mesmo num sacrifício único, eficaz e que traz não só o perdão eterno dos pecados, né, e a eficácia na sua obra, mas a aproximação do ser humano com o próprio Deus. Né? Então, esse é o texto da nossa reflexão de hoje, capítulo 7 de Hebreus. A gente fez aqui uma reflexão bem breve, né? Um texto de 28 versículos. A gente poderia ficar muito mais tempo aqui trabalhando as minúcias, mas a ideia é que a gente, de fato, passe pelo texto compreendendo, né, as suas principais partes e aquilo que o texto, o sentido próprio do texto. Né? Espero que esse vídeo tenha ajudado a compreensão aqui de Hebreus 7. E se ajudou, se você gostou desse vídeo, eu peço aí que você não esqueça de compartilhar para outras pessoas, mas também se inscrever no nosso canal e ativar aí as notificações para receber mais vídeos como esses. Né? Então, obrigado aí por assistir mais um vídeo aqui do Pausa para Teologia e que Deus abençoe a sua vida.